Olá, você sabe o que é teologia bíblica reformada? Você acha que todo pensamento aliancista é igual? Você acha que falar da lei de Deus ou do dia do Senhor é coisa de legalista? Então você precisa ler esse livro. Sejam bem-vindos ao canal Sociedade Batista 1689. Eu sou Jorge Oliveira e hoje vou compartilhar com vocês o quanto eu fui abençoado ao ler este livro, Teologia Bíblica Batista Reformada, uma introdução baseada na Confissão de Fé de 1689. Este livro foi escrito pelo pastor Fernando Angelim e foi publicado pela editora O Estandarte de Cristo. Mas antes de continuarmos, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve nesse canal, compartilha com os seus contatos, dá essa força para que mais pessoas possam conhecer a Teologia Batista Reformada. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir. O livro Teologia Bíblica Batista Reformada, ele é um verdadeiro presente que o Senhor nos concedeu por meio do pastor Fernando Angelim. Nós vivemos em uma época onde a confessionalidade reformada ela ou é totalmente relegada por muitos ou erroneamente generalizada por outros tantos. O resgate do pactualismo batista traz solidez e identidade aos batistas reformados dos nossos dias. A proposta do pastor Fernando Angelim ela é muito clara e muito didática, com base na Confissão de Fé Batista de 1689. Ele apresenta as implicações teológicas e práticas de uma teologia bíblica batista reformada, bem como os efeitos dessa teologia na hermenêutica, nas questões de continuidade e descontinuidade entre Antigo e Novo Testamentos e na diferença substancial entre a Antiga e a Nova Aliança. Ao longo de 10 capítulos, o pastor Fernando Angelim traça com muita perícia os contornos que, ao mesmo tempo em que reafirmam a unidade do pactualismo batista com a teologia pactual reformada clássica, também expressam claramente as diferenças substanciais em relação ao estabelecimento do Pacto da Graça e, consequentemente, as diferenças no entendimento de quem são os membros deste pacto. Eu vou agora fazer um pequeno resumo sobre o que é apresentado nos 10 capítulos desse livro. Os 2 primeiros capítulos trazem os aspectos basilares relacionados à teologia bíblica. E quem são os batistas? No capítulo 1 é apresentada a essência pactualista e representativa da teologia bíblica reformada e as características clássicas de sua hermenêutica. No capítulo 2 é feito um resgate histórico da origem dos batistas, nos separatistas ingleses, e a formação de 2 grupos distintos de batistas, os gerais e os particulares, mostrando como os batistas reformados são descendentes desses batistas particulares. Além disso, ainda no capítulo 2, são listados nomes notáveis que fazem parte da história dos batistas. Nomes como John Bunyan, Nehemiah Cox, Benjamin Kitt, Charles Haddon Spurgeon. A partir do capítulo 3, os fundamentos bíblicos da visão pactualista dos batistas são apresentados. Neste capítulo, temos uma visão panorâmica das Escrituras e podemos identificar o seu enredo centrado no Pacto da Graça, que foi planejado na eternidade, revelado na Antiga Aliança e finalmente estabelecido na Nova Aliança. Ainda no capítulo 3, podemos constatar que o ensino da Confissão de Fé Batista de 1689 foi fielmente extraído das Sagradas Escrituras e expõe de maneira condensada esse seu enredo. Os 3 capítulos seguintes abordam de forma mais detalhada a estrutura pactual da teologia batista, definindo e explicando os conceitos principais encontrados no Pacto de Obras, no Pacto da Graça e no Pacto da Redenção. No capítulo 4, são definidos conceitos importantes como pacto, cabeça federal, tipo e antítipo, entre outros. Além disso, a natureza condicional do Pacto de Obras que se manteve por toda a Antiga Aliança é explicada, bem como a necessária representação federal para todo ser humano, seja em Adão ou em Jesus Cristo, aquele em quem o Pacto de Obras foi plenamente cumprido. Nos capítulos 5 e 6, nós temos os pactos da graça e da redenção, respectivamente. Estes são intimamente ligados
E enquanto o pacto da redenção é o acordo firmado na eternidade pelo Deus triuno para a salvação dos eleitos, o pacto da graça é o desenvolvimento desse plano redentor na história, sendo progressivamente revelado na antiga aliança e finalmente estabelecido por meio do sangue do Cordeiro na nova aliança. Vale ressaltar o efeito retroativo do pacto da graça nos santos do Antigo Testamento. Estes foram salvos pela graça, mediante a fé na promessa de um Redentor que viria. Ninguém pode ser salvo senão por meio de Jesus Cristo e em virtude da nova aliança. No capítulo 7, é analisada a relação entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança aponta tipologicamente para Cristo e cumpre seu papel de preservar a linhagem do Messias, de mostrar que todos estão debaixo da condenação do pecado e que por isso precisam de um Salvador. Os aspectos físicos e condicionais da aliança com Abraão se desenvolvem na antiga aliança, mas é na nova aliança que os aspectos espirituais e incondicionais da aliança abrâmica se cumprem. Cristo é o mediador desta última. Ele cumpriu as exigências no lugar dos eleitos. Sendo assim, a nova aliança é eterna, inquebrável e essencialmente distinta da antiga aliança. O capítulo 8 trata do uso da lei de Deus na nova aliança. É apresentado o entendimento geral dos teólogos reformados sobre a tripartição da lei. E como diferente do que acontece com as leis civis e cerimoniais, a lei moral, gravada no coração do crente, e não mais em tábuas de pedras, deve ser observada como princípios que demonstram o caráter e a vontade de Deus e conduzem à santificação. O crente não está sob a maldição da lei e jamais pode ser salvo mediante ela, mas em gratidão e amor a Deus, ele a observará. O capítulo 9 trata de um ponto interessante relacionado ao que foi visto no capítulo anterior, o dia do Senhor. É apresentado que o quarto mandamento tem um aspecto cerimonial que fora cumprido e um aspecto moral estabelecido para o homem e não somente para o judeu. Esse aspecto é o dia do descanso para adorar a Deus. Outro ponto interessante do que é abordado no capítulo 9 é a mudança desse dia de descanso a ser guardado para o primeiro dia da semana, o domingo. Essa mudança não é defendida como uma mera conveniência ou um costume, mas como algo que fora instituído por Deus, seja por meio dos apóstolos, seja pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é maior que o sábado, que ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, aquele que volta a aparecer aos apóstolos que estavam reunidos em um domingo, e aquele que derrama o seu Espírito no dia de Pentecostes, um domingo. O capítulo 10 encerra essa maravilhosa obra comparando as teologias pedobatista e credobatista. Embora existam muitas semelhanças no modelo pactual de ambas, as diferenças relacionadas ao estabelecimento do pacto da graça geram distinções substanciais entre essas duas vertentes do pactualismo. Enquanto os pedobatistas creem que o pacto da graça foi estabelecido já em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e administrado de diferentes formas na antiga e na nova aliança, os credobatistas creem que na antiga aliança o pacto da graça foi revelado e somente foi estabelecido na nova aliança, o que faz com que esta seja substancialmente diferente da anterior. Assim, somente os regenerados podem crer e somente estes estão no pacto da graça e podem participar das ordenanças dele. Eu gostaria também de compartilhar algumas aplicações e entendimentos que eu tive a partir deste livro. O livro Teologia Bíblica Batista Reformada, do pastor Fernando Angelim, é um instrumento fantástico para a expansão do conhecimento teológico e para o entendimento de como esse conhecimento afeta a vida cristã e a igreja. Eu fui extremamente abençoado por sua estrutura tão bíblica, tão clara e tão didática, o que permite meditar nas Escrituras de uma forma muito mais compreensível, muito mais ampla e interligada. O entendimento de como os pactos acontecem e suas implicações abrem a mente e o coração para compreender a vontade do Senhor. Parece que as diversas peças de um enorme quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. E eu louvo ao Senhor por isso. Outro aspecto que precisa ser pontuado
É a respeito da confessionalidade e da identidade batista que esse livro traz. Ao ler no capítulo 2 sobre a origem dos batistas, os batistas notáveis e como as doutrinas registradas na nossa confissão de fé são tão atuais e necessárias à igreja, você sente como se observasse a sua árvore genealógica, como se levasse consigo na confissão de fé os registros de uma linhagem que foi preservada. Como é importante e reconfortante saber que nós temos um lastro histórico, que nós pegamos um bonde andando, um bonde que foi trazido por grandes homens, verdadeiras montanhas a serem admiradas. Você, batista, precisa saber das suas origens. Por fim, este livro me confrontou diretamente acerca de dois aspectos que ainda estavam um pouco abstratos para mim. O uso da lei do Senhor para a santificação e o dia do Senhor. Fica muito claro como a submissão à lei moral escrita em nossos corações é uma marca de que ela realmente está lá. Como crentes, a lei não nos condena, mas nos aponta uma direção de como fazer a vontade daquele que nos resgatou. Como é maravilhosa a lei de Deus para aqueles que estão em Cristo. E quão maravilhoso também é desfrutar do dia do Senhor. Não é uma mera folga que recebemos em uma semana, não é um peso legalista que precisamos carregar por sermos crentes. É o vislumbre de um anseio que nós temos. É a sombra de algo que se cumprirá na eternidade. É uma alegria antecipada que recebemos do nosso Senhor. Não é aleatório, é intencional, é proposital, é santo. A minha oração é que o Senhor abençoe a muitos irmãos por meio desse livro, como me abençoou. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, adquira esse livro, eu sei que você não vai se arrepender. Eu vou deixar na descrição o link da editora O Estandarte de Cristo, onde você encontrará essas e outras obras maravilhosas que tratam da teologia confessional batista reformada. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe.